Olá, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto animais. Nós vimos na última aula sobre os animais, que eles nascem, eles crescem, eles podem ou não se reproduzir e eles morrem. Vimos também quanto à forma de nascimento dos animais, que eles podem ser ovíparos, que nascem de ovos, e vivíparos, que nascem da barriga da mamãe. Vimos também as fases que nós, os seres humanos, passamos, que é a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Hoje nós iremos ver as características dos animais. Nós sabemos que a nossa fauna tem uma variedade imensa de animais, animais bem diferentes, e que esses animais também têm o seu ciclo de vida. Eles nascem, eles crescem, eles podem ou não se reproduzir e eles morrem. Mas cada animal tem a sua característica própria, seja na cor, no tamanho, na alimentação, o lugar onde ele vive. Então, várias são e diferente as características desses animais. Quanto ao tamanho, nós podemos ver aqui uma variedade de animais com tamanhos diferentes. Observem aqui vários cachorros com tamanhos diferentes, cores diferentes, né? Formato de orelha diferente. A girafa aqui, que tem um pescoço, é o animal que tem o maior pescoço, é a girafa. As pernas também são muito compridas e que também vivem muitos anos, né? Nós vimos que a girafa, ela vive em média 70 anos. Olha aqui os peixes também, uma variedade de peixes, de cores, de tamanhos, né? Quanto ao lugar onde esses animais vivem também é diferente. Nós temos animais aquáticos, terrestres e aéreos. Os animais terrestres são aqueles que vivem no solo, né? Desertos, florestas, cerrados. Os aquáticos aí, são os que vivem na água, nos rios, nos lagos, lagoas. E há aqueles animais que vivem sobre o corpo de outros animais, como o piolho, o ácaro, as vermes. Esses são animais que acabam se tornando hospedeiros no corpo de outro animal. Olhem a variedade aí de animais, né? Animais terrestres, a cobra aí, aquáticos, o golfinho, o tubarão, o peixe, aéreos aí, a pomba, a águia, a borboleta. Quanto à forma de se comunicar, também os animais são diferentes, tá? Uns se comunicam através de uivos, outros através de grunhidos e há um animal em especial que ele fala. Quem será? Quem será, turminha? É você, o ser humano. O ser humano é o único animal que consegue se comunicar através da fala, tá? Há também aqueles animais que têm o corpo coberto por pelos. Olhem só, a variedade de animais aí, com o corpo coberto por pelos, pelos de várias cores e formatos. Há aqueles animais também que têm penas. Olhem a variedade de animais que nós temos aí, que tem penas de cores diferentes, de formatos diferentes, né? Ainda também aqueles animais que têm o corpo coberto por escamas. Olhem só, cobra, o tubarão, o peixe, né? Olha a variedade aqui, Uma característica desses animais é que eles são ovíparos, tá? Eles vivem aí, num ambiente aquático. E a sua forma de respiração, eles respiram por meio de brânquias, tá? Eles não têm pulmões, eles respiram através das brânquias. Os animais, eles se distinguem das plantas por diversas características. Então, os animais, eles são diferentes das plantas em muitas características, mas duas são as principais delas, que é a forma de como se alimentam. Nós vimos que as plantas, elas fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese.
Mas os animais não, eles precisam caçar para se alimentar, né? Dentro dessa classificação de como os animais se alimentam, existem os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam somente de plantas. Olhem só, aí o boi, a anta, que é um animal da nossa região, a tartaruga, que é um animal da nossa região, que se alimenta somente de plantas, esses animais. Mas existe uma variedade, não existe somente esses, mas existe uma variedade de animais que se alimentam somente de plantas. Mas por que eles se alimentam somente de plantas? Porque o organismo deles é pronto, é preparado para somente se alimentar de plantas. Nós temos também os animais que são carnívoros. Olhem só, a cobra, o jacaré, a onça, né? Então são animais que são carnívoros, são animais que se alimentam de outros animais. Tá? Então, eles se alimentam da carne de outros animais. Há também os animais que são onívoros, que se alimentam tanto de plantas como de animais. Os onívoros, eles têm duas fontes de alimentação, as plantas e os animais. Olhem, a tartaruga, nós, os seres humanos, somos onívoros porque nós nos alimentamos de frutas, verduras, legumes e também de carne de animais, né? Nós comemos porco, a galinha, os ovos da galinha. Então, nós somos onívoros, tá? Outra característica que difere os animais das plantas, além da forma de se alimentar, é a forma de se locomover. Alguns animais podem andar, nadar, saltar, voar, rastejar ou simplesmente eles não se locomovem. Então, as duas características que diferem, que diferenciam os animais das plantas é quanto à sua alimentação e a sua maneira de se locomover, tá? De andar. Então, olhem só, andar ou correr como a onça, rastejar como as serpentes, saltar como os sapos, né? Voar como as aves, os morcegos e as borboletas. Mas eu quero enfatizar aqui com vocês que o jacaré, ele é um exemplo de animal que ele se locomove tanto na água quanto na terra. Então, o jacaré, o corpo dele é adaptado para se locomover na água e na terra. Nós, os seres humanos, somos diferentes desses animais, porque nós temos a capacidade de pensar. Então, a nossa característica, nós seres humanos, somos animais, mas a característica que nos diferencia desses outros animais é que nós podemos pensar, nós podemos criar coisas. Então, por isso que nós somos chamados de seres racionais, porque eu posso pensar, eu posso construir, eu posso refletir. Você também, meu amor. Olha lá, o ser humano. O ser humano com suas características. Então, ele é um ser racional. Outro assunto que nós iremos estudar é a classificação dos animais. Classificar significa agrupar e distribuir em classes ou grupos. Ou classificar significa agrupar e distribuir em classes ou grupos. Então aqui nós iremos ver que os animais eles são classificados em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, tá? A coluna vertebral é que ajuda esse animal a se locomover, a se movimentar. Esse grupo de animais vertebrados, eles são distribuídos em 5 grupos. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O primeiro deles que nós iremos estudar é os peixes. Eles são animais vertebrados
que eles só vivem dentro da água, tá? Eles não têm pulmões. O seu corpo ele é revestido de escamas, tá? E eles usam as nadadeiras para se locomover. Eles nascem de ovos. Então, o peixe ele não pode viver fora da água, porque ele não tem pulmão. É na água, através das brânquias, que ele consegue respirar. Olhem aqui o exemplo de 3 peixes que eu coloquei da nossa região. O pirarucu, o bodó e o tambaqui. Observem aqui, ó, que todos eles têm nadadeiras, olha só, que ajudam eles a se locomover. Nadadeiras. Eles têm brânquias, que é por onde eles respiram, tá? Mas eles também são de formatos diferentes, de cores diferentes. Nós temos o segundo grupo, que são os anfíbios. Os anfíbios também são vertebrados que vivem uma parte da vida na água e a outra parte da vida na terra. Eles também nascem de ovos, são ovíparos e quando eles são filhotes, eles possuem caudas, tá? Eles são chamados de girino quando são filhotes. Observem aqui o esquema da metamorfose, da transformação do girino no sapo adulto. Observe que ele tem um ovo, né, a cápsula gelatinosa, que se transforma em embrião, que se transforma em girino. Observem o girino aqui que tem a cauda, ó, e ele continua o processo da metamorfose até se tornar um sapo adulto. Observem que no sapo adulto ele já perdeu a cauda, ó. Então ele só possui cauda que ajuda ele na locomoção quando ele é um girino. Quando ele passa a fase adulta, ele já perdeu a cauda, ele passa a ter, ó, patas, né? Então vamos lá. Olhem aqui, a salamandra. A salamandra, ela é um anfíbio e ela não perde a sua cauda. Ela permanece com a cauda, tá bom? Salamandra. Nós temos também os répteis. Também são animais vertebrados e geralmente eles vivem no solo. O seu corpo é coberto por escamas ou placas duras que formam carapaças. Carapaças é isso que a tartaruga tem, a sua carcaça de fora, é a carapaça. Eles também são ovíparos e geralmente eles têm 4 patas. Olha só, o jacaré que tem 4 patas, né? Tartaruga, que tem 4 patas. Então, a característica desses animais é que eles vivem no solo, ele tem o corpo coberto por escamas e alguns deles possuem a carapaça, né? E eles têm 4 patas. As aves são também animais vertebrados que nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por penas, possuem 2 asas, 2 patas e um bico. E elas podem voar, mas também tem aquelas aves que não voam. O exemplo disso é o pinguim. Observem aqui a imagem do pinguim. O pinguim tem 2 asas, 2 patas, um bico, mas ele não voa, tá? Ele não voa o pinguim, diferente das outras aves que possuem asas e voam. Então, a característica principal desse grupo das aves é que elas têm o corpo coberto por penas, têm 2 asas, 2 patas e um bico e podem voar. Nós temos também os mamíferos. Os mamíferos são do grupo de animais que se formam dentro da barriga da mãe, né? Eles são vivíparos. Ovíparos são aqueles que nascem de animais e os mamíferos, eles são da classe dos vivíparos. Eles nascem da barriga da mãe, eles são gerados lá dentro. Eles mamam quando são pequenos, né? Tem o corpo revestido de pelos, tem 4 membros, tem dentes, e eles respiram através de pulmões. A maioria é terrestre. O ser humano é um mamífero. Olhe para você e observe você aí agora.
Você possui todas essas características? Você mamou quando era pequeno, você nasceu da barriguinha da mamãe, né? Você tem o corpo revestido por pelo, você tem 4 membros, 2 mãos, dois pés, 2 pernas. Você tem dentes que ajudam na alimentação e você respira através de um pulmão. E você vive na terra, terrestre. Então, nós, os seres humanos, somos mamíferos. Mas olha só, a variedade de animais aí que são mamíferos. Quero chamar a atenção de vocês para o morcego. O morcego, ele é o único mamífero que voa, que tem asas e tem a capacidade de voar. Ele é o único mamífero que vai voar. Os outros mamíferos não voam. Agora nós iremos ver o grupo dos invertebrados, que são aqueles que não têm a coluna vertebral. Nesse grupo, nós temos uma variedade de animais que nós podemos encontrar na água, na terra e no ar. Na terra, o exemplo é a barata, a formiga, a minhoca. Na água, nós temos o camarão, a estrela do mar, o polvo. No ar, nós temos alguns insetos que são invertebrados, como a borboleta, a mosca, o gafanhoto. Então, os animais invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral. A coluna vertebral a gente sabe que ajuda a nos movimentar, ajuda a sustentar o nosso corpo, né? Então, esses animais não têm coluna vertebral. Observem a variedade de animais que são do grupo dos invertebrados, né? Olhem só aqui. O processo de metamorfose de uma borboleta. Como uma borboleta se transforma? Ela é uma largata, né? E ela entra no seu processo de transformação. Olhem só, ela entra na crisálida, que é a crisálida, que é essa cápsula que se forma ao redor da largata. E aí, ó, lá dentro, ela começa seu processo de transformação para se transformar em uma linda borboleta adulta. Olhem só. Daí, né, inicia-se um novo processo de transformação da borboleta, de metamorfose de uma nova borboleta. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de ciências, meus amores. Vocês são capazes, eu acredito na capacidade de cada um. Leiam o nosso conteúdo com atenção no livro Assim Eu Aprendo, para que durante a semana a gente consiga realizar as atividades. Eu acredito no potencial de cada um. Até a próxima aula!